Um excêntrico milionário organiza a festa de aniversário mais luxuosa de sua vida, mas no ponto máximo da celebração, empalidece ao se dar conta de que a garçonete que acabara de servi-lo não é outra senão sua ex-esposa, a mulher que nunca conseguiu esquecer. O que acontece nos minutos seguintes não só abala toda a festa, como muda o destino de ambos para sempre. A mansão colonial resplandecia sob o manto dourado das luzes que adornavam cada canto do jardim. Os lampiões de ferro forjado projetavam sombras dançantes sobre as paredes de pedra trabalhada, enquanto o aroma inebriante do jasmim se misturava com as notas melancólicas do chorinho que tocava na varanda principal. Era a noite mais esperada do ano em São Paulo, o 50º aniversário de Ricardo Almeida, o empresário de tecnologia que havia construído um império do zero. Ricardo ajustou seu smoking de seda italiana enquanto observava os convidados se moverem com elegância entre as mesas decoradas com orquídeas brancas e velas aromáticas. Políticos influentes conversavam com artistas renomados, enquanto empresários de todo o país brindavam com as melhores cachaças artesanais e vinhos franceses. O tintilar das taças se misturava com risadas sofisticadas e o murmúrio de conversas em vários idiomas. Apesar de estar cercado de luxo e admiração, Ricardo sentia um vazio estranho no peito. Havia investido décadas construindo sua fortuna, sacrificando tudo no altar do sucesso profissional. Seus escritórios nos arranha-céus mais altos da cidade, suas casas em 3 países, seus automóveis de coleção. Tudo parecia perder sentido em momentos como estes, quando a solidão se tornava mais evidente em meio à multidão. Senhor Ricardo, permita-me apresentar-lhe o embaixador francês, disse Patrícia, sua assistente pessoal, interrompendo seus pensamentos. Ricardo sorriu com a cortesia automática que havia aperfeiçoado ao longo dos anos, mas sua mente continuava vagando por territórios inexplorados de nostalgia. Foi então que ele a viu. Entre os garçons uniformizados que circulavam com bandejas de prata, uma figura familiar capturou sua atenção como um raio que atravessa a tempestade. Suas mãos começaram a tremer imperceptivelmente, enquanto seus olhos se focavam na mulher que servia canapés, com uma graça natural que nenhum uniforme podia ofuscar. Ana Clara. Depois de 15 anos, lá estava ela, movendo-se com a mesma elegância que recordava de seus dias universitários. Seu cabelo castanho, agora preso em um coque discreto, emoldurava um rosto que o tempo havia tratado com benevolência. Seus olhos, verdes, esses mesmos olhos que uma vez o olharam com amor infinito e depois com dor dilacerante, agora se concentravam profissionalmente em seu trabalho. O coração de Ricardo começou a bater com uma intensidade que não havia experimentado em anos. As lembranças invadiram sua mente como uma cascata imparável. As tardes de estudo na biblioteca universitária, os passeios pelo centro histórico de São Paulo, as promessas sussurradas sob as estrelas no terraço de seu primeiro apartamento compartilhado. Ana Clara havia sido sua colega na faculdade de engenharia, embora ela estudasse arquitetura. Conheceram-se durante um projeto interdisciplinar e desde o primeiro encontro, Ricardo soube que havia encontrado sua alma gêmea. Ela via o mundo com olhos de artista, enquanto ele o analisava com precisão matemática. Essa combinação havia criado uma química perfeita que os levou a planejar um futuro juntos. Mas os sonhos compartilhados se desvaneceram quando Ricardo decidiu que o amor era um luxo que não podia se permitir. Sua empresa de tecnologia estava em suas primeiras etapas e exigia dedicação absoluta. As noites que antes passava com Ana Clara, agora as investia em códigos de programação e planos de negócios. Os fins de semana românticos foram substituídos por reuniões com investidores e viagens de trabalho. O divórcio havia sido rápido e doloroso. Ricardo se convenceu de que estava tomando a decisão correta,
que o sacrifício pessoal era necessário para alcançar o sucesso profissional. Ana Clara partiu para o interior do país e ele nunca mais soube dela. Durante 15 anos, havia enterrado essas lembranças sob camadas de conquistas empresariais e reconhecimentos públicos. Agora, vendo-a servir em sua própria festa, Ricardo sentiu que o chão sumia sob seus pés. A ironia da situação o atingiu como um tapa na cara. Ele celebrava seu sucesso material enquanto a mulher que uma vez amou trabalhava para ganhar a vida em um mundo completamente diferente daquele que haviam imaginado juntos. Seus olhos se encontraram por um instante fugaz. Ana Clara pareceu reconhecê-lo, mas sua expressão permaneceu serena e profissional. Continuou com seu trabalho, sem mostrar nenhum sinal de perturbação, como se tivesse aprendido a blindar suas emoções contra as tempestades do passado. Ricardo pediu desculpas aos seus convidados e dirigiu-se a um canto mais privado do jardim, precisando de tempo para processar o que acabara de descobrir. Os dias seguintes transcorreram como uma névoa estranha para Ricardo. Suas rotinas empresariais, antes executadas com precisão militar, agora eram interrompidas por pensamentos persistentes sobre Ana Clara. Durante as reuniões com sua equipe diretiva, ele se pegava perdido em lembranças, enquanto seus colaboradores esperavam decisões que demoravam a chegar. "Está tudo bem, Sr. Ricardo?" perguntou Patrícia, sua assistente, durante uma reunião particularmente tensa com investidores japoneses. Ricardo havia estado olhando pela janela por 5 minutos, ignorando completamente a apresentação de resultados trimestrais. "Perfeitamente", respondeu ele, retornando bruscamente à realidade. Mas perfeitamente era o último que ele sentia. A imagem de Ana Clara com seu uniforme de buffet havia criado uma fissura na armadura emocional que ele construíra cuidadosamente durante décadas. Naquela tarde, Ricardo tomou uma decisão que o surpreendeu a si mesmo. Em vez de revisar os contratos pendentes em seu escritório, ele dirigiu-se ao centro da cidade em busca de informações. Recordava vagamente ter visto o logotipo da empresa de buffet nos uniformes dos garçons, mas precisava confirmar suas suspeitas. Sabores brasileiros, eventos e gastronomia. Leu em voz alta enquanto parava em frente a um escritório modesto em um charmoso bairro tradicional de São Paulo. O estabelecimento ocupava o térreo de um sobrado colonial restaurado, com grandes janelas que permitiam ver o interior decorado com artesanatos brasileiros e fotografias de eventos elegantes. Através do vidro, Ricardo observou vários funcionários organizando louças e toalhas de mesa. O ambiente parecia profissional e bem organizado, muito diferente do que ele havia imaginado. Surpreendeu-se ao perceber que havia subestimado completamente a escala da operação. Durante os dias seguintes, Ricardo tornou-se um investigador discreto. Descobriu que Sabores Brasileiros tinha uma reputação excelente entre a alta sociedade paulistana. Seus serviços eram solicitados para casamentos de famílias proeminentes, eventos corporativos de empresas multinacionais e celebrações governamentais de alto nível. A informação mais impactante chegou quando sua assistente pessoal, seguindo instruções vagas, mas persistentes, investigou a empresa mais a fundo. Ana Clara não era simplesmente uma funcionária, era a fundadora e diretora-geral da companhia. Havia construído um negócio próspero, especializando-se na fusão da gastronomia tradicional brasileira com padrões internacionais de serviço. Senhor, também descobri que ela tem contratos com vários hotéis 5 estrelas no litoral nordestino, informou Patrícia, lendo de um tablet. E aparentemente está se expandindo para eventos internacionais. No ano passado, organizou um jantar de gala para a Embaixada Espanhola. Ricardo sentiu uma mistura estranha de orgulho e remorso. Orgulho porque a mulher que havia amado havia demonstrado ser capaz de
construir algo significativo por si mesma. Remorso, porque havia assumido que sua partida para o interior do país significava uma vida de limitações e dificuldades. A primeira oportunidade real de aproximação surgiu 3 semanas depois, durante uma reunião de negócios em um luxuoso hotel na capital paulista. Ricardo havia viajado para fechar um contrato importante com uma empresa alemã de tecnologia quando se deparou com uma cena familiar no lobby do hotel. Ana Clara estava dirigindo a montagem de um evento para executivos internacionais. Usava um elegante terno azul marinho que realçava sua figura esguia e coordenava sua equipe com autoridade. Natural. Ricardo a observou de longe, fascinado pela transformação. A mulher tímida e sonhadora que recordava da universidade havia se tornado uma líder empresarial segura de si mesma. "A senhora Ana Clara é excepcional", comentou o gerente do hotel, que havia notado a atenção de Ricardo. "Seus eventos sempre superam as expectativas. Ela fala 4 idiomas e tem um olho requintado para os detalhes culturais que nossos hóspedes internacionais apreciam." "Costa?" Ricardo franziu a testa, lembrando que o sobrenome de solteira de Ana Clara era Moraes. Aparentemente, havia mais mudanças em sua vida do que ele havia imaginado. A curiosidade se intensificou, mas também cresceu uma estranha apreensão sobre o que poderia descobrir. Durante o coquetel de boas-vindas do evento, Ricardo conseguiu observar Ana Clara em ação. Ela se movia entre os convidados com naturalidade, conversando fluentemente em inglês com executivos americanos e em alemão com os representantes europeus. Seu sorriso era profissional, mas genuíno, e seu conhecimento sobre vinhos brasileiros impressionava até os sommeliers mais exigentes. Quando finalmente seus olhares se cruzaram novamente, Ana Clara se aproximou com passo decidido. Ricardo sentiu o ar adensar enquanto ela se dirigia a ele, mantendo aquela mesma serenidade profissional que havia mostrado em sua festa de aniversário. "Ricardo", disse ela simplesmente com um sorriso cortês, "não esperava vê-lo aqui." "Ana Clara", respondeu ele, sentindo que a voz falhava ligeiramente. "Eu tenho uma reunião de negócios. Não sabia que você... que trabalhava em eventos corporativos?" completou ela com uma expressão divertida. "A vida nos leva por caminhos inesperados, não acha?" A conversa foi breve, mas carregada de subtextos. Ana Clara mantinha uma distância emocional profissional, mas Ricardo detectou lampejos da calidez que uma vez os havia unido. Antes de se despedir, ela lhe entregou um cartão de visitas, com um gesto puramente comercial. "Se algum dia precisar de serviços de buffet para seus eventos empresariais", disse, "teremos prazer em apresentar-lhe uma proposta." Ricardo ficou com o cartão na mão, observando Ana Clara retornar às suas responsabilidades. O encontro durou apenas 5 minutos, mas havia aberto uma porta que ele acreditava selada para sempre. O cartão de visitas de Ana Clara permaneceu sobre a mesa de Ricardo durante uma semana, como um lembrete silencioso de possibilidades não exploradas. Cada manhã, ao revisar sua agenda, seus olhos pousavam inevitavelmente sobre o elegante papel marfim com letras douradas que dizia: Ana Clara Costa, diretora-geral, Sabores, Brasileiros Eventos e Gastronomia. A mudança de sobrenome o intrigava profundamente. Teria se casado novamente? A possibilidade lhe gerava uma inquietude que não conseguia explicar racionalmente. Afinal, haviam-se passado 15 anos desde a separação. Era natural que ambos tivessem reconstruído suas vidas por caminhos diferentes. A oportunidade de contatá-la chegou quando sua empresa foi convidada a participar de uma feira tecnológica internacional em Salvador, Bahia. O evento exigia serviços de hospitalidade de alto nível para impressionar potenciais parceiros europeus e asiáticos. Ricardo poderia ter contratado qualquer uma das empresas locais com as quais costumava trabalhar,
mas o cartão de Ana Clara continuava chamando sua atenção. Patrícia, preciso que você contate esta empresa de buffet, disse finalmente, deslizando o cartão sobre a mesa. Queremos cotar os serviços deles para o evento de Salvador. Sua assistente pegou o cartão e assentiu profissionalmente, sem saber que estava facilitando o primeiro passo de um reencontro que mudaria o rumo da vida de seu chefe. A resposta chegou no dia seguinte, com uma eficiência que impressionou Ricardo. Ana Clara havia enviado uma proposta detalhada que incluía menus temáticos baianos fusionados com técnicas culinárias internacionais, uma seleção de vinhos brasileiros premiados internacionalmente e um cronograma de atividades culturais que complementariam as apresentações empresariais. Mas o que mais chamou a atenção de Ricardo foi a nota manuscrita no final do documento. Ricardo, será um prazer contribuir para o sucesso do seu evento. Espero que esta proposta reflita o nível de excelência que sua empresa merece. Saudações cordiais, Ana Clara. A caligrafia continuava a mesma que ele recordava das notas que ela lhe deixava nos livros durante os anos universitários. Essa familiaridade o transportou instantaneamente para épocas mais simples, quando suas maiores preocupações eram os exames finais e decidir onde passar os fins de semana juntos. O evento em Salvador foi realizado no elegante Solar do Carmo, um hotel histórico no coração do centro. Ricardo chegou um dia antes para supervisionar os preparativos, oficialmente por razões profissionais, mas, na realidade, movido pela curiosidade de ver Ana Clara trabalhar em seu elemento. Ele a encontrou dirigindo a transformação do salão principal em um espaço que fusionava perfeitamente a elegância contemporânea com a riqueza cultural baiana. Mesas redondas cobertas com toalhas de linho branco se alternavam com centros de mesa que combinavam orquídeas tropicais com elementos artesanais de cerâmica local. As luzes quentes criavam uma atmosfera íntima, mas profissional, perfeita para as negociações importantes que se desenvolveriam no dia seguinte. Impressionante, murmurou Ricardo, observando da entrada. Ana Clara estava ajustando pessoalmente a posição de cada taça, certificando-se de que a iluminação realçasse os detalhes únicos da louça artesanal que havia selecionado especialmente para o evento. Obrigada, respondeu ela, virando-se com um sorriso que parecia mais relaxado que em seus encontros anteriores. Queria que seus convidados experimentassem a verdadeira hospitalidade baiana sem sacrificar os padrões internacionais que esperam. Durante as horas seguintes, Ricardo observou fascinado como Ana Clara coordenava cada aspecto do evento. Seu português fluía naturalmente para o inglês, quando instruía o sommelier sobre as harmonizações de vinhos, e dominava perfeitamente os termos técnicos em ambos os idiomas. Havia uma segurança em seus movimentos que falava de anos de experiência e sucessos acumulados. Como você conseguiu esta transformação? Perguntou Ricardo durante uma pausa, apontando para o salão já completamente preparado. Ana Clara parou um momento, como se estivesse decidindo quanto revelar. Depois da nossa separação, mudei-me para uma cidade histórica no interior da Bahia, começou, referindo-se a Lençóis, na Chapada Diamantina. No começo foi difícil, não tinha contatos, não conhecia a cultura local e, francamente, estava perdida. Ricardo sentiu uma pontada de culpa ao imaginar Ana Clara enfrentando sozinha as dificuldades que ele havia evitado ficando em sua zona de conforto empresarial. Mas a Bahia me ensinou algo que a cidade nunca me havia mostrado, continuou ela. A importância da comunidade, de construir relações genuínas com as pessoas. Comecei organizando pequenas celebrações familiares, casamentos rurais, festas patronais. Aprendi que a hospitalidade autêntica vai muito além do serviço profissional.
Trata-se de criar conexões humanas significativas. E o sobrenome Costa? Perguntou Ricardo, sem conseguir conter sua curiosidade por mais tempo. Uma sombra cruzou brevemente o rosto de Ana Clara. É uma longa história, respondeu com um sorriso que não alcançava completamente seus olhos. Talvez um dia, quando tivermos mais tempo, eu a conte. A resposta despertou ainda mais perguntas em Ricardo, mas ele respeitou a reserva dela. Durante o restante da tarde, ele se contentou em observar seu profissionalismo enquanto supervisionava os últimos detalhes do evento. Naquela noite, durante o jantar de boas-vindas, Ricardo testemunhou o verdadeiro talento de Ana Clara. Os convidados internacionais não só ficaram impressionados com a qualidade da comida e do serviço, mas genuinamente pareciam desfrutar da experiência cultural que ela havia criado. Um grupo de chorinho local interpretava versões suaves de música tradicional, enquanto os garçons explicavam a história por trás de cada prato regional. Sua organizadora é excepcional, comentou o diretor executivo de uma empresa alemã. Ela conseguiu que eu me sentisse como um hóspede na casa de uma família brasileira, não apenas um cliente em um evento corporativo. Ricardo sorriu com orgulho, como se o sucesso de Ana Clara fosse parcialmente seu. Naquele momento ele se deu conta de algo surpreendente. Durante 15 anos, havia medido o sucesso unicamente em termos de crescimento financeiro e expansão empresarial. Mas observando Ana Clara criar experiências memoráveis para pessoas de diferentes culturas, compreendeu que existiam outras formas igualmente válidas de construir algo valioso no mundo. O sucesso do evento em Salvador abriu uma porta que Ricardo não sabia como fechar. Durante as semanas seguintes, ele se encontrava buscando desculpas para contratar os serviços de Ana Clara. Uma apresentação para investidores canadenses, um jantar de gala para a inauguração de sua nova sede em São Paulo, um café da manhã empresarial com delegados asiáticos. Cada oportunidade se tornava uma razão para vê-la trabalhar novamente. Senhor Ricardo, disse Patrícia com uma expressão ligeiramente confusa, contratamos serviços de buffet mais vezes nos últimos 2 meses do que em todo o ano anterior. Há alguma estratégia particular que esteja implementando? Ricardo pigarreou, ajustando a gravata com um nervosismo que raramente experimentava no âmbito empresarial. É importante manter um alto padrão em nossas apresentações corporativas, respondeu, embora ele mesmo soubesse que a explicação soava forçada. A verdade era que cada encontro com Ana Clara lhe revelava novas facetas da mulher que havia conhecido na universidade. Durante uma apresentação no Rio de Janeiro, ele a viu negociar com fornecedores locais em um português informal que demonstrava sua capacidade de se adaptar a diferentes contextos sociais. Em Minas Gerais, presenciou como ela mediava delicadamente entre as expectativas de um cliente europeu e as tradições culinárias dos cozinheiros locais que havia contratado para preparar um menu autêntico. Mas foi durante um evento em São Paulo que Ricardo finalmente compreendeu a magnitude da transformação de Ana Clara. A ocasião era um jantar de gala para celebrar a expansão de sua empresa para o mercado sul-americano, e Ana Clara havia proposto um conceito temático que combinava a elegância europeia com o calor brasileiro. Quero que cada convidado sinta que está experimentando o melhor de ambos os mundos, explicou ela durante a reunião de planejamento. O Brasil não deve ser visto como uma versão inferior da Europa, mas como uma cultura igualmente sofisticada com seus próprios valores únicos. Ricardo surpreendeu-se pela profundidade filosófica de sua abordagem. A Ana Clara, que ele recordava, era intelectualmente brilhante, mas havia desenvolvido uma sabedoria cultural que não possuía em seus anos universitários.
Havia algo em sua maneira de falar sobre o Brasil que revelava um amor genuíno pelo país que ia além do patriotismo superficial. Durante o evento, Ricardo observou das mesas principais como Ana Clara interagia com os convidados. Um grupo de empresários argentinos ficou fascinado quando ela lhes explicou a história por trás da moqueca que estavam degustando, descrevendo como cada ingrediente representava uma fusão entre tradições indígenas e influências coloniais. Sua paixão era evidente e contagiante. É incrível como ela consegue fazer com que cada refeição pareça uma experiência educativa sem ser pretensiosa, comentou o presidente de uma empresa colombiana. Deveriam contratá-la como embaixadora cultural. Depois do evento, enquanto Ana Clara supervisionava a limpeza, Ricardo se aproximou para felicitá-la pessoalmente. Já passava da meia-noite e a maioria dos convidados já havia se retirado. As luzes do salão haviam sido reduzidas a uma iluminação suave, criando uma atmosfera mais íntima. Foi extraordinário, disse Ricardo, e pela primeira vez em semanas, seu comentário não tinha nada a ver com estratégias comerciais. A forma como você conseguiu que todos se sentissem conectados com algo maior do que um simples jantar de negócios. Ana Clara sorriu com genuína satisfação. É o que aprendi durante meus anos na Bahia. A hospitalidade real não se trata de impressionar as pessoas, mas de fazê-las sentir-se bem-vindas, de criar um espaço onde as diferenças culturais se convertam em pontes em vez de barreiras. Você se arrepende? Perguntou Ricardo de repente, surpreendendo-se pela franqueza pessoal da pergunta. De quê? De não ter ficado na arquitetura, de não ter construído os edifícios que costumávamos projetar em nossos sonhos universitários. Ana Clara silenciou por alguns momentos, ajustando os últimos detalhes de uma mesa. Quando finalmente respondeu, sua voz tinha uma profundidade reflexiva que Ricardo não havia escutado antes. Por muito tempo pensei que havia fracassado, admitiu. Que havia permitido que as circunstâncias me desviassem do meu verdadeiro propósito. Mas com os anos, cheguei a entender que construir experiências memoráveis para as pessoas é outra forma de arquitetura. Não projeto edifícios físicos, mas crio espaços emocionais onde as pessoas podem se conectar genuinamente. Ricardo sentiu uma pontada de admiração misturada com algo que não havia experimentado em anos: humildade. Durante 15 anos, havia medido o sucesso pela altura de seus edifícios corporativos e o tamanho de suas contas bancárias. Ana Clara havia encontrado uma forma de medir o sucesso pela profundidade das conexões humanas que facilitava. Além disso, continuou ela com um sorriso travesso que lhe recordou a jovem que havia conhecido na universidade. Quem disse que não posso fazer as duas coisas? No ano que vem, estou considerando projetar meu próprio centro de eventos, combinar minha formação original com o que aprendi nesta indústria. A revelação surpreendeu Ricardo. A ideia de que Ana Clara estivesse planejando expandir seus horizontes o encheu de uma emoção que não conseguia identificar completamente. Era orgulho, admiração ou algo mais pessoal e complexo? Gostaria de saber mais sobre esse projeto, disse tentando manter um tom casual. Talvez, respondeu Ana Clara, pegando sua bolsa e dirigindo-se à saída. Mas essa conversa exigiria mais tempo do que normalmente dedicamos aos nossos encontros profissionais. Ricardo ficou no salão vazio, observando as luzes se apagarem uma por uma. A sugestão de Ana Clara havia aberto uma possibilidade que ele não se atrevera a considerar. Seria possível que seus encontros transcendessem o âmbito puramente comercial e se convertessem em algo mais pessoal e significativo? A oportunidade dessa conversa mais profunda chegou 2 semanas depois, de maneira completamente inesperada.
Ricardo encontrava-se em uma feira gastronômica internacional em São Paulo, revisando as tendências culinárias que poderiam influenciar seus futuros eventos corporativos, quando reconheceu uma figura familiar entre os expositores. Ana Clara estava apresentando uma degustação de culinária baiana contemporânea em um estande elegantemente decorado com têxteis autênticos e fotografias de paisagens do sertão. Usava um vestido branco bordado à mão que realçava sua figura sem perder a sofisticação profissional. Ricardo observou de longe como ela explicava a um grupo de chefes internacionais as técnicas de cozimento e a importância cultural de cada especiaria utilizada. A moqueca não é simplesmente peixe temperado, ela estava dizendo quando Ricardo se aproximou o suficiente para escutar. É uma cerimônia culinária que conecta o presente com tradições milenares. Cada elemento tem um significado que transcende o sabor. Um chefe francês de renome internacional assentia impressionado enquanto provava pequenas porções do prato. É extraordinário como ela consegue manter a autenticidade sem sacrificar o refinamento, comentou em um português cuidadosamente pronunciado. Ricardo esperou até que o grupo se dispersasse antes de se aproximar do estande. Ana Clara o recebeu com um sorriso que parecia genuinamente satisfeita por sua presença. Ricardo, que surpresa! Também explorando novas tendências gastronômicas. Poderíamos dizer que sim, respondeu ele, embora ambos soubessem que seu interesse não era puramente profissional. Sua apresentação foi fascinante. Não sabia que havia aprofundado tanto na culinária tradicional baiana. Há muitas coisas sobre a minha vida atual que você não sabe, disse Ana Clara, com uma expressão que combinava diversão e melancolia. Foram 15 longos anos, Ricardo. A confissão implícita em suas palavras criou um momento de silêncio carregado de significado. Ricardo se deu conta de que, apesar de todos os seus encontros recentes, ele realmente sabia muito pouco sobre a vida que Ana Clara havia construído depois da separação. Gostaria de almoçar? Perguntou impulsivamente. Há um restaurante tranquilo perto do hotel onde estou hospedado. Poderíamos conversar sem as pressões de um evento profissional. Ana Clara o estudou por alguns segundos, como se estivesse avaliando os riscos de cruzar a linha entre o profissional e o pessoal. Finalmente assentiu. De acordo, mas preciso de 1 hora para terminar aqui e me trocar. Encontraram-se em um restaurante charmoso no centro da cidade, conhecido por sua interpretação elegante da culinária brasileira tradicional. Ricardo havia escolhido o local cuidadosamente. Era suficientemente sofisticado para refletir respeito pela ocasião, mas íntimo o bastante para permitir uma conversa pessoal genuína. Ana Clara chegou vestida de maneira mais casual, com uma calça de linho bege e uma blusa de algodão branca que a fazia parecer mais relaxada e acessível. Ricardo se deu conta de que era a primeira vez em meses que a via sem sua armadura profissional. Conte-me sobre a Bahia, disse Ricardo, depois de terem feito seus pedidos. O que a levou especificamente para Lençóis? Ana Clara brincou com a borda de seu guardanapo antes de responder. Depois do divórcio, precisei me afastar de tudo que me lembrasse nossa vida juntos. São Paulo estava cheia de lugares onde havíamos estado, planos que havíamos feito juntos. Cada esquina era uma lembrança dolorosa. Ricardo sentiu uma pontada de culpa ao imaginar Ana Clara navegando sozinha por essa dor, enquanto ele mergulhava obsessivamente no trabalho para evitar enfrentar suas próprias emoções. Um amigo da universidade me falou sobre um projeto de restauração arquitetônica em Lençóis, continuou ela. Pensei que poderia ser uma oportunidade de aplicar meus conhecimentos enquanto me afastava da cidade. Mas quando cheguei, me dei conta de que tinha muito pouco dinheiro guardado e que conseguir trabalho como arquiteta em uma cidade pequena seria mais difícil do que havia imaginado. O que você fez? Sobrevivi,
respondeu Ana Clara com uma risada genuína. Trabalhei no que pude encontrar. Vendia artesanatos no mercado local, dava aulas de inglês para turistas, ajudava em pequenos projetos de construção. Foram meses muito duros, Ricardo. Houve noites em que me perguntei se havia tomado a decisão correta ao me afastar tanto. Ricardo sentiu-se profundamente desconfortável ao escutar sobre as dificuldades que Ana Clara havia enfrentado enquanto ele construía seu império empresarial. Como você chegou dessa situação a ter sua própria empresa de buffet? Por acidente, admitiu ela com uma risada genuína. Uma família local me contratou para ajudar a organizar o casamento de sua filha. Como tinha experiência em design, me pediram para coordenar a decoração do evento. Mas no dia do casamento, o serviço de buffet cancelou na última hora. A família estava desesperada e eu não podia permitir que a celebração fosse arruinada. Ana Clara fez uma pausa para tomar um gole de água, como se estivesse recordando vividamente essa experiência transformadora. Improvisei com os recursos disponíveis. Contratei algumas senhoras da cidade para cozinhar pratos tradicionais, decorei as mesas com flores silvestres e folhas de palmeira, e de alguma forma consegui que tudo funcionasse. O casamento se tornou algo mágico, diferente das celebrações típicas da região. E aí você descobriu sua vocação? Aí descobri que podia criar beleza e significado sem a necessidade de projetar edifícios permanentes, corrigiu Ana Clara. Percebi que os eventos bem organizados também são uma forma de arquitetura. Você constrói espaços temporários onde as pessoas podem experimentar emoções profundas e criar lembranças duradouras. Ricardo escutava fascinado, reconhecendo na descrição de Ana Clara uma paixão que ele havia perdido anos atrás em suas próprias atividades profissionais. Seus projetos empresariais haviam parado de inspirá-lo da maneira que claramente o trabalho dela a inspirava. E o sobrenome Costa? Perguntou novamente, aproveitando a intimidade da conversa. Desta vez, Ana Clara não evadiu a pergunta. Dona Lúcia Costa era uma senhora mais velha que vivia sozinha em Lençóis. Ela me alugou um quarto em sua casa quando cheguei à cidade. Com o tempo, tornou-se algo mais do que uma proprietária. Era como uma segunda mãe. Quando ela morreu há 5 anos, me deixou a casa em seu testamento. Legalmente, me adotou como filha para efeitos hereditários. Ricardo sentiu um nó na garganta ao compreender a profundidade da solidão que Ana Clara havia experimentado e como havia encontrado família em lugares inesperados. Mas há outra razão para a mudança de sobrenome, continuou Ana Clara, olhando-o diretamente nos olhos. Queria fechar completamente o capítulo da minha vida anterior. Ana Clara Moraes tinha sido a mulher que acreditou em contos de fadas românticos. Ana Clara Costa era quem havia aprendido a construir a própria realidade. As palavras de Ana Clara flutuaram no ar como uma revelação que Ricardo não estava completamente preparado para processar. O restaurante continuava com sua atmosfera tranquila, mas ele sentia como se um terremoto silencioso tivesse alterado os alicerces de suas percepções sobre o passado. Entendo, murmurou finalmente, embora não estivesse seguro de entender completamente as implicações do que havia escutado. A ideia de que Ana Clara havia precisado reinventar sua identidade para superar a dor de seu relacionamento o fazia sentir-se responsável por feridas que nunca havia considerado completamente. Não digo isso para fazê-lo sentir-se culpado, acrescentou Ana Clara, como se tivesse lido seus pensamentos. Ambos tomamos as decisões que acreditávamos corretas naquele momento. Você precisava construir sua empresa e eu precisava aprender a existir independentemente. Mas foi a decisão correta? Perguntou Ricardo, surpreendendo-se por sua própria vulnerabilidade. Era a primeira vez em anos que questionava abertamente uma decisão importante de seu passado.
Ana Clara considerou a pergunta enquanto observava as fotografias de arte popular brasileira que decoravam as paredes do restaurante. Não acho que existam decisões completamente certas ou erradas, respondeu depois de uma pausa. Existem decisões que nos levam a quem precisamos nos tornar. Meu tempo na Bahia me ensinou coisas sobre mim mesma que nunca teria descoberto se tivesse seguido o caminho que havíamos planejado juntos. Que tipo de coisas? Que sou muito mais forte do que acreditava. Que posso me adaptar a circunstâncias completamente diferentes das que havia imaginado para a minha vida. Que a felicidade nem sempre vem de conseguir o que você planejou, mas de encontrar significado no que você realmente tem. Ricardo refletiu sobre essas palavras, enquanto o garçom lhe servia a sobremesa que ele havia pedido sem consultar. Pudim de leite com calda de caramelo, um doce tradicional que costumavam compartilhar durante seus anos universitários. Ana Clara sorriu ao reconhecer o detalhe. Algumas coisas não mudam, comentou, provando uma colher da sobremesa. Incomoda você que eu tenha lembrado? Não, respondeu ela com uma expressão suave. Gosto que algumas memórias tenham sobrevivido a todo o resto. Significa que nem tudo o que construímos juntos foi destruído. A confissão criou um momento de intimidade que Ricardo não havia experimentado em anos. Ele se deu conta de que, durante toda a sua vida adulta, havia estado buscando conexões que se sentissem tão naturais e significativas quanto o que havia tido com Ana Clara na universidade. Há alguém mais na sua vida agora? Perguntou, tentando manter um tom casual que não refletisse completamente sua ansiedade pela resposta. Ana Clara o olhou com uma expressão divertida. Você se refere romanticamente? Ricardo assentiu, sentindo que corava ligeiramente pela franqueza da pergunta. Houve algumas pessoas ao longo dos anos, respondeu Ana Clara honestamente. Um arquiteto português que trabalhava em projetos de restauração em Salvador. Um chefe francês que me ensinou técnicas culinárias europeias. Um empresário local que me pediu em casamento há 2 anos. Ricardo sentiu uma pontada de algo que reconheceu como ciúmes, uma emoção que não havia experimentado desde seus primeiros anos universitários. E o que aconteceu com eles? Nenhum funcionou a longo prazo, admitiu Ana Clara. Sempre havia algo que não terminava de encaixar. Uma parte de mim comparava cada relacionamento com o padrão emocional que havíamos estabelecido juntos. Talvez não fosse justo para eles, mas eu não podia evitar. A revelação surpreendeu Ricardo por sua honestidade e pela implicação de que o relacionamento universitário deles havia deixado uma marca mais profunda em Ana Clara do que ele havia presumido. E você? Perguntou ela, devolvendo a pergunta. Construiu uma família? Ricardo sentiu o familiar desconforto que sempre experimentava quando as conversas se dirigiam à sua vida pessoal. Alguns relacionamentos, respondeu vagamente. Nada que tenha durado significativamente. Por quê? A pergunta era simples, mas a resposta era complexa. Ricardo se deu conta de que nunca havia analisado completamente por que todos os seus relacionamentos românticos haviam fracassado depois de períodos relativamente curtos. Suponho que sempre estava muito focado no trabalho, disse, finalmente. As mulheres com quem eu saía reclamavam que eu não estava emocionalmente disponível, que eu tratava os relacionamentos como projetos empresariais que podiam ser otimizados com estratégias adequadas. Elas tinham razão? Ricardo considerou a pergunta honestamente. Provavelmente sim. Depois de nós, desenvolvi a crença de que os relacionamentos emocionais profundos eram incompatíveis com o sucesso profissional. Era mais fácil manter conexões superficiais que não exigissem compromisso emocional real. Essa deve ter sido uma existência muito solitária, observou Ana Clara, com uma compaixão genuína que surpreendeu Ricardo. Não me permiti pensar nisso,
admitiu ele. Até agora. Ficaram em silêncio por alguns minutos, cada um processando as revelações que haviam compartilhado. Ricardo se deu conta de que era a conversa mais pessoal e honesta que havia tido em anos, possivelmente décadas. Sabe o que é o mais estranho de tudo isso? Disse Ana Clara finalmente. O quê? Que depois de 15 anos, sentada aqui com você, percebo que a pessoa de quem mais senti falta durante todos esses anos não foi o Ricardo com quem estava casada, mas meu melhor amigo da universidade. A pessoa com quem eu podia conversar sobre qualquer coisa, quem entendia meus sonhos antes mesmo que eu os articulasse completamente. Ricardo sentiu algo se partisse e se reparasse simultaneamente em seu peito. Eu também senti falta disso, confessou. Mais do que me permiti admitir por muito tempo. Quando saíram do restaurante, já havia anoitecido. As luzes da cidade criavam um ambiente mágico que contrastava com a intensidade emocional de sua conversa. Caminharam em silêncio por algumas quadras, cada um submerso em seus próprios pensamentos. Ricardo, disse Ana Clara quando chegaram à esquina onde se separariam para ir a seus respectivos hotéis. Preciso que você entenda algo. Ele parou e a olhou expectante. Não estou buscando retornar ao passado. A mulher que sou agora é muito diferente da que você conheceu na universidade. E suspeito que você também mudou de maneiras que ainda não descobri completamente. Ricardo assentiu, compreendendo a sabedoria implícita em suas palavras. Se vamos reconstruir algum tipo de amizade, continuou Ana Clara, ela tem que se basear em quem somos agora, não na nostalgia de quem fomos há 15 anos. Entendo, respondeu Ricardo. E você estaria disposta a tentar? Ana Clara sorriu com uma mistura de esperança e cautela. Acho que sim, mas lentamente, Ricardo, sem pressões nem expectativas predefinidas. Enquanto a observava se afastar pela rua, Ricardo sentiu que algo fundamental havia mudado em sua perspectiva. Pela primeira vez em anos, o futuro lhe parecia cheio de possibilidades, que não estavam relacionadas exclusivamente com o crescimento empresarial ou as conquistas materiais. Os meses seguintes transcorreram como uma dança cuidadosa entre a proximidade e a distância. Ricardo e Ana Clara começaram a trocar mensagens ocasionais que gradualmente evoluíram de comentários puramente profissionais para observações mais pessoais sobre seus respectivos dias. Vi uma exposição de arquitetura sustentável em Curitiba que você teria adorado, escreveu Ricardo, uma tarde de seu escritório. Os designs combinavam técnicas ancestrais com tecnologia moderna de maneira fascinante. Gosto que você ainda se lembre do meu interesse por arquitetura ecológica, respondeu Ana Clara horas depois. Atualmente estou projetando meu centro de eventos com princípios similares. Gostaria de ver os esboços? Essas conversas levaram a encontros mais frequentes, mas sempre sob o pretexto de projetos profissionais. Ricardo começou a solicitar a opinião de Ana Clara sobre a decoração de seus novos escritórios, enquanto ela o consultava sobre aspectos tecnológicos para modernizar sua empresa. Durante uma reunião no Rio de Janeiro para revisar os planos do futuro centro de eventos de Ana Clara, Ricardo descobriu facetas completamente novas de sua personalidade. O projeto combinava elementos arquitetônicos tradicionais brasileiros com inovações ecológicas. Paredes de taipa que regulavam naturalmente a temperatura, jardins verticais que purificavam o ar e sistemas de captação de água da chuva integrados esteticamente ao design. É impressionante, murmurou Ricardo, estudando os planos detalhados. Você conseguiu criar algo que honra a tradição sem sacrificar a funcionalidade moderna. 15 anos de experiência organizando eventos me ensinaram exatamente o que os espaços precisam para serem verdadeiramente funcionais.
explicou Ana Clara enquanto apontava diferentes áreas do design. Não se trata apenas de criar beleza visual, mas de facilitar conexões humanas autênticas. Ricardo notou como ela havia incorporado áreas de conversação íntima intercaladas com espaços abertos para celebrações, jardins contemplativos que ofereciam respiro durante eventos longos e cozinhas abertas que convertiam a preparação de alimentos em parte do espetáculo. Você já considerou expandir este conceito para outros estados? Perguntou Ricardo, reconhecendo imediatamente o potencial comercial do projeto. Ana Clara sorriu com uma expressão que ele recordava de seus dias universitários, quando ela sabia algo que ele ainda não havia descoberto. Primeiro, preciso terminar este. Mas sim, pensei na possibilidade de criar uma rede de espaços similares em cidades históricas brasileiras. Precisa de investidores? A pergunta surgiu espontaneamente, mas Ricardo se deu conta imediatamente das implicações. Oferecer financiamento podia mudar completamente a dinâmica de seu relacionamento renovado. Ricardo, disse Ana Clara suavemente, agradeço a oferta, mas preciso fazer isso por minha conta. É importante para mim demonstrar que posso criar algo significativo usando unicamente meus próprios recursos e habilidades. Ricardo compreendeu imediatamente. Sua oferta, embora bem intencionada, podia ser interpretada como uma falta de confiança nas capacidades independentes de Ana Clara, ou pior ainda, como uma tentativa de exercer controle sobre seu projeto. Você tem razão, admitiu. Desculpe se a oferta soou condescendente. Não era minha intenção. Não soou condescendente, tranquilizou-o Ana Clara. Mas preciso que esta etapa da minha vida seja completamente minha. Quando era jovem, muitos dos meus sonhos estavam entrelaçados com outras pessoas. Agora preciso construir algo que seja independentemente meu. Durante o voo de volta para São Paulo, Ricardo refletiu sobre a conversa. Estava acostumado a resolver problemas mediante recursos financeiros ou conexões empresariais. Mas Ana Clara lhe havia mostrado que algumas coisas exigiam soluções que o dinheiro não podia comprar. Essa revelação o levou a examinar outros aspectos de sua vida de perspectivas diferentes. Durante anos, ele havia medido o sucesso de seus relacionamentos pessoais por critérios similares aos que aplicava nos negócios: eficiência, resultados quantificáveis, retorno de investimento emocional. Ana Clara estava lhe ensinando, sem se propor a isso, que as conexões humanas autênticas seguiam regras completamente diferentes. 2 semanas depois, Ricardo recebeu um convite inesperado. Ana Clara organizava um jantar íntimo para celebrar o 1º aniversário da morte de Dona Lúcia Costa, a mulher que a havia adotado informalmente em Lençóis. A celebração não seria um evento luxuoso, mas uma reunião familiar na casa que Ana Clara havia herdado. É uma tradição baiana, explicou Ana Clara por telefone. Honramos as pessoas importantes que partiram mediante celebrações que refletem a alegria que trouxeram às nossas vidas, não a dor de sua ausência. Ricardo aceitou o convite sem compreender completamente por que Ana Clara havia decidido incluí-lo em um momento tão pessoal e significativo. A viagem para Lençóis seria a primeira vez que visitaria o lugar onde Ana Clara havia reconstruído sua vida depois da separação. A casa revelou-se uma revelação arquitetônica, uma construção colonial restaurada com sensibilidade moderna que refletia perfeitamente a evolução pessoal de Ana Clara. Os móveis combinavam peças artesanais baianas com elementos contemporâneos, criando um ambiente que era simultaneamente acolhedor e sofisticado. Mas a verdadeira surpresa chegou quando Ana Clara lhe apresentou os outros convidados,
uma família extensa de pessoas que havia conhecido durante seus anos difíceis e que agora faziam parte integral de sua vida. Ricardo se encontrou jantando com artesãos locais, professores rurais, pequenos comerciantes e suas famílias, todos unidos pelo afeto genuíno que sentiam por Ana Clara. Durante o jantar, Ricardo escutou histórias sobre como Ana Clara havia ajudado diferentes pessoas da comunidade, projetando planos para melhorar seus pequenos negócios, organizando eventos beneficentes para financiar reparos escolares, ensinando inglês a jovens que sonhavam com oportunidades educativas. Ana Clara é nossa arquiteta da alma, comentou uma senhora mais velha enquanto servia mais acarajé. Ela constrói pontes entre as pessoas que pareciam impossíveis de conectar. A noite em Lençóis se estendeu com naturalidade, enquanto os convidados compartilhavam anedotas sobre Dona Lúcia Costa e seu impacto na comunidade. Ricardo observava fascinado como Ana Clara interagia com cada pessoa presente, recordando detalhes íntimos sobre suas famílias, celebrando pequenos sucessos pessoais, oferecendo apoio discreto onde era necessário. Seu Ricardo, disse um homem mais velho chamado Seu Zé, que trabalhava talhando madeira, Ana Clara nos conta que o senhor também constrói coisas importantes, mas com computadores em vez de mãos. A descrição simplista de seu império tecnológico fez Ricardo sorrir. Algo assim, respondeu, sentindo pela primeira vez certa desconforto ao explicar seu trabalho em termos que essas pessoas pudessem relacionar com suas próprias experiências. Deve ser muito inteligente para fazer dinheiro com máquinas que não se pode tocar, continuou Seu Zé com admiração genuína. O senhor gosta de seu trabalho tanto quanto Ana Clara gosta de organizar festas? A pergunta, formulada com inocência absoluta, atingiu Ricardo como uma revelação inesperada. Ele se deu conta de que não havia experimentado paixão genuína por seu trabalho em anos. Seus sucessos empresariais lhe geravam satisfação intelectual e segurança financeira, mas não a alegria evidente que Ana Clara mostrava ao falar sobre seus projetos. É diferente, respondeu finalmente, sem saber como explicar a complexidade de seus sentimentos profissionais. Depois do jantar, enquanto os convidados se despediam gradualmente, Ana Clara levou Ricardo para percorrer o jardim dos fundos da casa. O espaço havia sido transformado em um oásis íntimo com plantas nativas, uma fonte pequena que criava sons relaxantes e áreas de descanso projetadas para contemplar as estrelas. Dona Lúcia projetou este jardim pensando nas noites em que se sentia sozinha, explicou Ana Clara, sentando-se em um banco de pedra sob um pé de flamboyant. Ela me ensinou que a solidão não precisa ser dolorosa se você aprende a desfrutar sua própria companhia. Ricardo sentou-se ao lado dela, mantendo uma distância respeitosa, mas sentindo a intimidade do momento. Você se sente sozinha agora? Perguntou. Às vezes, admitiu Ana Clara honestamente, mas é uma solidão diferente da que experimentei depois do nosso divórcio. Agora é uma escolha consciente, não uma imposição das circunstâncias. O que isso significa? Ana Clara olhou para o céu estrelado antes de responder. Quando era jovem, acreditava que a completude emocional só podia vir de outra pessoa. Que eu precisava de um companheiro romântico para me sentir realizada. Os anos me ensinaram que a verdadeira completude vem de dentro, de estar em paz com quem você é, independentemente dos relacionamentos externos. Ricardo refletiu sobre essas palavras, reconhecendo que ele havia buscado validação em direções completamente opostas. Conquistas externas, reconhecimento público, acúmulo material. Você acha que é possível mudar padrões tão profundos aos 50 anos? Perguntou, referindo-se tanto a si mesmo quanto à conversa geral. Não só é possível, é necessário,
respondeu Ana Clara com convicção. A alternativa é ficar preso em versões obsoletas de você mesmo que já não servem a quem você realmente é ou a quem você quer se tornar. Permaneceram em silêncio confortável durante vários minutos, escutando os sons noturnos do jardim. Grilos, o murmúrio suave da fonte, o vento entre as folhas. Ricardo, disse Ana Clara finalmente, há algo que preciso lhe contar sobre aquela época depois do nosso divórcio. O tom sério de sua voz alertou Ricardo de que se aproximava uma revelação significativa. Eu estava grávida quando você decidiu que precisava se focar exclusivamente em sua empresa, continuou, sua voz mantendo-se firme, mas Ricardo detectou um tremor quase imperceptível. O mundo de Ricardo parou. Durante alguns segundos, ele não conseguiu processar completamente o que havia escutado. O quê? Murmurou, sentindo que as palavras se engasgavam em sua garganta. Perdi o bebê 2 meses depois que você se mudou de casa, explicou Ana Clara. Os médicos disseram que foi um aborto espontâneo, que acontece frequentemente nos primeiros trimestres, mas eu sabia que o estresse emocional havia contribuído. Ricardo sentiu como se o banco de pedra desaparecesse sob ele. Durante 15 anos, ele havia justificado sua decisão de priorizar o trabalho como um sacrifício necessário para construir um futuro melhor. Nunca havia considerado que poderia haver outras vidas afetadas por suas escolhas. Por que você nunca me contou? Perguntou, sua voz apenas um sussurro. O que teria mudado? Respondeu Ana Clara com uma tranquilidade que evidenciava anos de reflexão sobre essa questão. Você havia deixado claro que um bebê seria um obstáculo para suas ambições. Contar-lhe depois do aborto apenas teria adicionado culpa desnecessária a uma situação já dolorosa. Ricardo levantou-se do banco, precisando se mover para processar a magnitude do que acabara de descobrir. Caminhou em direção à fonte, sentindo que precisava de água fria em suas mãos. Algo tangível que o conectasse à realidade presente. Sinto muito, disse finalmente, virando-se para Ana Clara. Sinto mais do que as palavras podem expressar. Não preciso de desculpas, Ricardo, respondeu ela suavemente. Essa dor já não me define nem controla meu presente. Contei-lhe porque quero que compreenda completamente o preço que ambos pagamos pelas decisões que tomamos então. Ricardo retornou ao banco, sentindo-se fundamentalmente mudado pela revelação. Como você consegue não me odiar? Perguntou. Porque o ódio teria sido outro tipo de prisão, explicou Ana Clara. E porque cheguei a entender que as pessoas tomam decisões baseadas em quem são em momentos específicos de suas vidas. Você não foi deliberadamente cruel. Você era um jovem ambicioso que acreditava que o sucesso profissional era mais importante do que qualquer outra coisa. E agora? Perguntou Ricardo. O que você pensa sobre quem eu sou agora? Ana Clara o estudou por vários segundos antes de responder. Acredito que você é um homem que alcançou tudo o que se propôs profissionalmente, mas que está começando a questionar se essas conquistas valeram a pena dos sacrifícios pessoais que implicaram. A precisão de sua observação surpreendeu Ricardo por sua exatidão e sua compaixão simultânea. O voo de volta para São Paulo pareceu uma travessia entre 2 mundos diferentes. Ricardo olhava pela janela do avião, observando a paisagem baiana que se afastava gradualmente, enquanto sua mente processava a revelação de Ana Clara sobre a gravidez perdida. A informação havia alterado fundamentalmente sua compreensão dos eventos que haviam definido os últimos 15 anos de sua vida. Durante as semanas seguintes, Ricardo se encontrou questionando decisões que havia considerado inabaláveis. Suas rotinas empresariais,
antes executadas com certeza absoluta, agora eram interrompidas por momentos de reflexão profunda sobre o verdadeiro custo de suas ambições. Senhor Ricardo, disse Patrícia durante uma reunião particularmente importante com investidores japoneses, os representantes estão esperando sua resposta sobre a expansão para Tóquio. Ricardo se deu conta de que havia estado olhando pela janela durante vários minutos, completamente alheio à apresentação que se desenrolava em seu escritório. Desculpem-me, murmurou, retornando sua atenção aos documentos sobre a mesa, mas a concentração havia se tornado difícil. Durante as negociações que antes o emocionavam por sua complexidade estratégica, agora ele se pegava perguntando sobre o impacto humano de cada decisão empresarial. Quantos relacionamentos pessoais essa expansão sacrificaria? Valia a pena o crescimento financeiro se significava menos tempo para conexões significativas? A resposta chegou de maneira inesperada durante uma videoconferência com sua filha Fernanda, que vivia em Porto Alegre e trabalhava como médica pediatra. Ricardo havia mantido contato regular, mas superficial, com ela desde seu divórcio da mãe de Fernanda, quando a menina tinha apenas 8 anos. Pai, disse Fernanda durante uma de suas conversas mensais, tenho pensado em me mudar para São Paulo por um tempo. Há uma oportunidade de trabalho em um hospital pediátrico aqui que me interessa. A notícia surpreendeu completamente Ricardo. Durante anos, Fernanda havia expressado pouco interesse em retornar a São Paulo, preferindo a vida cosmopolita do Sul. O que a fez mudar de opinião? Perguntou Ricardo. Honestamente, percebi que não o conheço realmente como pessoa, admitiu Fernanda com uma franqueza que lembrava a Ricardo conversas similares que havia tido recentemente com Ana Clara. Conheço seu sucesso profissional, recebo cheques mensais, vejo as notícias sobre sua empresa, mas não sei o que o faz feliz, o que o preocupa ou como passa seu tempo livre. A observação de sua filha o atingiu como um eco das reflexões que ele vinha tendo sobre sua vida pessoal. Gostaria muito que você considerasse a mudança, respondeu Ricardo, surpreendendo-se pela sinceridade de seu desejo. Sério? Perguntou Fernanda, evidentemente surpresa pelo entusiasmo na voz de seu pai. Sim, acredito que ambos nos beneficiaríamos de nos conhecermos melhor como adultos. Essa conversa catalisou uma série de mudanças na perspectiva de Ricardo. Ele começou a delegar mais responsabilidades à sua equipe diretiva, criando tempo para atividades que havia abandonado anos atrás. Inscreveu-se em aulas de culinária brasileira tradicional, lembrando que Ana Clara havia mencionado seu interesse nas tradições culinárias regionais. Durante uma dessas aulas, em um pequeno restaurante familiar no centro histórico de São Paulo, Ricardo se encontrou cozinhando moqueca capixaba ao lado de pessoas de origens completamente diferentes. Uma professora aposentada, um artista local, uma jovem estudante de gastronomia e um engenheiro aposentado que havia decidido explorar novas paixões. O mais difícil da moqueca não é a quantidade de ingredientes, explicava a chefe instrutora, uma senhora mais velha chamada Dona Fátima, mas a paciência para permitir que todos os sabores se integrem naturalmente. Não se pode apressar o processo sem comprometer o resultado final. Ricardo encontrou na preparação da moqueca uma metáfora inesperada para os relacionamentos humanos. Durante anos, ele havia tentado acelerar processos emocionais mediante estratégias racionais, sem compreender que as conexões autênticas exigiam tempo e paciência para se desenvolverem plenamente. Depois da aula, enquanto caminhava pelas ruas coloniais do centro, Ricardo decidiu enviar uma mensagem a Ana Clara. Hoje aprendi a fazer moqueca capixaba. Isso me fez pensar na paciência que as coisas verdadeiramente valiosas exigem. A resposta chegou várias horas depois.
Fico feliz em saber que você está explorando novas experiências. A culinária tradicional brasileira é uma excelente mestra de paciência e respeito pelos processos naturais. Essa correspondência levou a conversas mais frequentes sobre temas que transcendiam completamente os negócios. Ana Clara compartilhava fotografias do progresso na construção de seu centro de eventos, enquanto Ricardo lhe descrevia suas experiências nas aulas de culinária e suas reflexões sobre a paternidade. Como sua filha está se adaptando à ideia de se mudar para São Paulo? Perguntou Ana Clara durante uma de suas conversas telefônicas. Melhor do que eu esperava, respondeu Ricardo. Embora admita ter nervosismo sobre reconstruir um relacionamento comigo depois de tantos anos de distância emocional. É compreensível, comentou Ana Clara. As crianças crescem criando narrativas sobre seus pais, baseadas em informação limitada. Quando essas narrativas são desafiadas por novas experiências, pode ser desorientador. Você tem experiência com isso? Houve uma pausa antes que Ana Clara respondesse. Sim, mas de uma perspectiva diferente. Há alguém importante em minha vida que quero que você conheça quando se sentir pronto. A declaração criou uma mistura estranha de curiosidade e apreensão em Ricardo. Durante meses ele havia reconstruído gradualmente sua compreensão da vida atual de Ana Clara. Mas ainda existiam áreas de sua existência que permaneciam misteriosas. Gostaria de conhecer essa pessoa, respondeu Ricardo, tentando manter um tom neutro que não revelasse completamente sua ansiedade. O nome dela é Lívia, disse Ana Clara suavemente. Ela tem 12 anos e a adotei quando tinha 3. Tem sido a Xixi, luz mais brilhante em minha vida por quase uma década. Ricardo sentiu que o chão se movia ligeiramente sob seus pés ao processar esta nova informação. Ana Clara havia construído uma família, havia encontrado a maternidade que haviam perdido juntos e havia criado uma vida cheia de amor e propósito que ele mal estava começando a compreender completamente. A revelação sobre a filha adotiva de Ana Clara criou uma nova dimensão na compreensão de Ricardo sobre a vida que ela havia construído. Durante os dias seguintes, ele se encontrou imaginando como seria conhecer a menina que havia preenchido o vazio maternal que a perda de seu bebê havia deixado anos atrás. A oportunidade surgiu de maneira inesperada durante um evento corporativo que Ricardo organizava para celebrar o 10º aniversário de sua empresa mais bem-sucedida. Ele havia contratado naturalmente os serviços de Ana Clara, mas desta vez ela mencionou que precisaria trazer Lívia devido a complicações com sua babá habitual. Espero que não seja um inconveniente, disse Ana Clara durante a reunião de planejamento. Lívia está acostumada a me acompanhar em eventos quando é necessário, sabe se comportar profissionalmente e não interferirá no trabalho. Claro que não é problema, respondeu Ricardo, embora internamente sentisse uma mistura de nervosismo e curiosidade intensa sobre conhecer a menina. No dia do evento, Ricardo chegou cedo ao hotel onde se realizaria a celebração. Encontrou Ana Clara supervisionando a instalação das decorações florais, acompanhada de uma menina esguia de cabelo castanho, ondulado, que lia tranquilamente em um canto do salão. Lívia levantou o olhar quando Ricardo se aproximou e ele se surpreendeu pela intensidade inteligente de seus olhos verdes, tão similares aos de Ana Clara. Usava um vestido simples, mas elegante, e segurava um livro que Ricardo reconheceu como uma novela de literatura juvenil em inglês. Lívia, apresento-lhe Ricardo Almeida, disse Ana Clara com naturalidade. É o cliente para quem estamos organizando este evento. Muito prazer, senhor Ricardo, respondeu Lívia com uma cortesia que impressionou Ricardo por sua maturidade natural. Mamãe me contou que o senhor dirige uma empresa muito importante. O prazer é meu, Lívia,
respondeu Ricardo, surpreendendo-se por como se sentia confortável falando com a menina. O que você está lendo? Uma novela sobre uma menina que constrói invenções para resolver problemas em sua comunidade, explicou Lívia com entusiasmo genuíno. Gosto de ler sobre pessoas que usam sua inteligência para ajudar outros. Ricardo notou imediatamente a influência de Ana Clara nos valores que Lívia havia desenvolvido. A menina parecia ter herdado tanto a inteligência natural quanto o espírito altruísta de sua mãe adotiva. Durante o evento, Ricardo observou fascinado a interação entre Ana Clara e Lívia. A menina ajudava discretamente com pequenas tarefas, distribuía programas entre os convidados, direcionava as pessoas para as mesas corretas e até conversava confortavelmente em inglês com os hóspedes internacionais. Ela fala vários idiomas? Perguntou Ricardo a Ana Clara durante um momento de pausa. Inglês e francês, além do português, respondeu Ana Clara com orgulho maternal evidente. Ela tem facilidade natural para os idiomas e gosta de praticar com os clientes internacionais de nossos eventos. Ela é extraordinária, comentou Ricardo honestamente. É mesmo, confirmou Ana Clara, observando Lívia explicar a um grupo de executivos japoneses os ingredientes de um prato tradicional brasileiro. Mas também é uma menina normal que às vezes se frustra com as tarefas escolares e que adora filmes de super-heróis. Ricardo sorriu ao imaginar essa faceta mais cotidiana de Lívia. Como foi o processo de adoção? Ana Clara ficou séria por um momento. Lívia estava em um orfanato em Salvador quando a conheci durante um evento beneficente. Seus pais biológicos haviam morrido em um acidente de carro e ela havia estado no sistema por quase 2 anos. Algo em seu olhar me lembrou de mim mesma depois do nosso divórcio. Inteligente, resiliente, mas profundamente solitária. E você decidiu adotá-la imediatamente? Não foi imediato, esclareceu Ana Clara. Primeiro comecei como voluntária no orfanato. Depois me tornei sua família de acolhimento temporário. O processo legal levou quase 3 anos, mas desde o primeiro dia soube que ela era minha filha, em todos os sentidos que importam. Ricardo sentiu uma pontada de algo que reconheceu como inveja saudável. Ana Clara havia encontrado uma forma de criar a família que ambos haviam perdido e havia feito de Lívia uma prioridade sem sacrificar suas ambições profissionais. Ao final do evento, enquanto Lívia ajudava a guardar os materiais decorativos, ela se aproximou timidamente de Ricardo. Senhor Ricardo, disse, mamãe me contou que o senhor e ela se conheciam desde antes de eu nascer. É isso mesmo? Respondeu Ricardo, sem saber exatamente o que Ana Clara havia compartilhado sobre sua história. Vocês eram amigos? Perguntou Lívia, com a curiosidade direta característica das crianças. Ricardo olhou para Ana Clara, que assentiu quase imperceptivelmente, dando-lhe permissão para responder honestamente. Sim, éramos muito bons amigos e espero que possamos ser novamente. Lívia sorriu com uma expressão que combinava sabedoria precoce com esperança genuína. Fico feliz que mamãe tenha amigos que a conheciam quando era jovem. Às vezes penso que ela deve sentir falta desses tempos. As palavras de Lívia ressoaram na mente de Ricardo durante dias. A perspicácia da menina sobre os sentimentos de Ana Clara havia aberto uma janela para aspectos emocionais que ele não havia considerado completamente. Será que Ana Clara realmente sentia falta dos tempos em que tinha alguém que compartilhasse suas memórias formativas? Essa reflexão coincidiu com a chegada de sua própria filha a São Paulo. Fernanda Almeida, agora de 32 anos, havia aceitado finalmente o posto no hospital pediátrico e se mudava para a cidade depois de 15 anos no sul do país. O primeiro encontro entre pai e filha adulta foi inicialmente desconfortável.
Ricardo havia reservado uma suíte no hotel mais elegante da cidade para recebê-la, mas Fernanda havia preferido alugar um apartamento modesto perto do hospital onde trabalharia. "Pai", disse ela durante seu primeiro jantar juntos, "precisa entender que não estou aqui para que compense os anos de ausência emocional com luxos materiais. Quero conhecer realmente a pessoa que você é, não o empresário bem-sucedido." A honestidade direta de Fernanda lembrou a Ricardo as conversas francas que ele vinha tendo com Ana Clara. Aparentemente, as mulheres importantes em sua vida haviam desenvolvido a capacidade de se comunicar sem filtros diplomáticos. "Você tem razão", admitiu Ricardo. "Não tenho certeza de como ser pai de uma filha adulta. Toda a minha experiência de paternidade se baseia em enviar cheques mensais e chamadas telefônicas superficiais." "Então vamos começar do zero", sugeriu Fernanda. "Conte-me o que você faz quando não está trabalhando. O que o apaixona além dos negócios?" Ricardo se deu conta de que a pergunta era mais difícil de responder do que havia antecipado. Durante décadas, sua identidade havia estado tão entrelaçada com seu sucesso profissional que havia poucas coisas autenticamente pessoais para compartilhar. "Recentemente tenho feito aulas de culinária brasileira tradicional", começou ele hesitantemente, "e tenho estado reconectando com uma amizade muito importante da minha juventude." Os olhos de Fernanda se iluminaram com interesse genuíno. "Uma amizade romântica do passado?" "É complicado", respondeu Ricardo, sentindo que corava ligeiramente. "Ana Clara e eu fomos casados brevemente quando éramos jovens. As coisas terminaram mal, porque eu priorizei minha carreira sobre nosso relacionamento. Depois de 15 anos sem contato, nos reencontramos." "E como você se sente a respeito?" Ricardo considerou a pergunta cuidadosamente. Confuso, admirado, arrependido pelas decisões que tomei então, curioso sobre as possibilidades futuras, mas sem querer repetir os erros do passado. Fernanda assentiu compreensivamente. "Parece uma segunda chance significativa. Ela sente algo similar?" "Acredito que sim, embora seja muito cautelosa. Ela construiu uma vida completamente independente e bem-sucedida. Tem uma filha adotiva extraordinária que adora e um negócio próspero que reflete seus valores pessoais. Gostaria de conhecê-la e..." disse Fernanda espontaneamente. "Se é tão importante para você, deve ser uma pessoa especial." A sugestão surpreendeu Ricardo, mas também o emocionou. A ideia de que as pessoas importantes de seu presente pudessem se conhecer e até mesmo se conectar representava uma possibilidade de integração pessoal que ele nunca havia considerado. Uma semana depois, Ricardo organizou um almoço informal em sua casa, convidando tanto Ana Clara e sua Lívia quanto sua própria filha. Ele havia passado dias planejando o cardápio, decidindo finalmente preparar pessoalmente alguns dos pratos que havia aprendido em suas aulas de culinária. O encontro inicial foi ligeiramente informal, com ambas as mulheres avaliando-se discretamente enquanto Ricardo servia águas frescas de hibisco que havia preparado seguindo uma receita tradicional. "Papai me contou que você tem uma empresa de eventos muito bem-sucedida", disse Fernanda Almeida a Ana Clara enquanto observava a Lívia menor explorar curiosamente o jardim da casa. "Sim, embora tenha começado mais por necessidade do que por ambição planejada", respondeu Ana Clara honestamente. "Às vezes os melhores projetos surgem de circunstâncias imprevistas." "Entendo perfeitamente", comentou Fernanda Almeida. "Minha especialização em pediatria também surgiu de experiências pessoais inesperadas durante minha residência." Ricardo observava fascinado enquanto as duas mulheres encontravam pontos de conexão naturais. Ambas haviam construído carreiras significativas que combinavam competência profissional com propósito social,
algo que ele estava começando a valorizar mais profundamente. Quando a Lívia menor retornou do jardim, dirigiu-se diretamente a Fernanda Almeida. "É verdade que você é doutora de crianças?" Perguntou com a curiosidade direta característica de sua idade. "Sim. Trabalho em um hospital ajudando crianças que estão doentes", respondeu Fernanda Almeida com a paciência natural que havia desenvolvido em sua profissão. "Isso deve ser muito importante", comentou a menina seriamente. "Mamãe sempre diz que ajudar outras pessoas é a forma mais valiosa de usar nossos talentos." Ricardo notou como Ana Clara sorria orgulhosamente ante a observação de sua filha. E como Fernanda Almeida parecia impressionada pela maturidade reflexiva da menina. Durante o almoço, enquanto as duas, Lívia e Fernanda, conversavam animadamente sobre livros e filmes, Ricardo e Ana Clara se encontraram observando a interação com uma satisfação compartilhada. "Sua filha é extraordinária", murmurou Ana Clara. "Inteligente, compassiva e claramente herdou o melhor de você." "O mesmo digo da sua", respondeu Ricardo. "É evidente que você tem sido uma mãe excepcional." O momento pareceu uma validação mútua de suas respectivas jornadas em direção à paternidade, embora por caminhos completamente diferentes. Os meses que se seguiram ao almoço familiar foram caracterizados por uma tranquila evolução nas relações de Ricardo. Sua filha começou a visitá-lo regularmente depois de seus turnos no hospital, compartilhando histórias sobre seus pacientes jovens e gradualmente revelando aspectos de sua personalidade que ele nunca havia conhecido. "Há uma menina no hospital", contou Fernanda Almeida uma tarde, enquanto preparavam juntos o jantar na cozinha de Ricardo, "que me lembrou a filha de Ana Clara. Mesma idade, mesma inteligência precoce, mas sem a segurança emocional que sua amiga conseguiu dar à sua Lívia." Ricardo cortava verduras para uma salada, uma atividade doméstica que havia começado a desfrutar inesperadamente. "A que você se refere com segurança emocional?" "A confiança de saber que é amada incondicionalmente", explicou Fernanda. "É evidente na forma como a menina fala sobre Ana Clara, como busca sua aprovação sem desespero, como se sente livre para expressar suas opiniões sem medo de rejeição." As observações de sua filha levaram Ricardo a refletir sobre sua própria infância e a ausência emocional que havia experimentado com seu pai, um padrão que ele havia replicado inadvertidamente em seu relacionamento com ela. "Eu lhe dava essa segurança quando você era pequena?" perguntou, embora já conhecesse a resposta. Fernanda interrompeu seu trabalho de preparação e o olhou diretamente. "Não, pai, mas não era por falta de amor, mas por falta de presença. É difícil sentir-se seguro emocionalmente com alguém que sempre está fisicamente ausente ou mentalmente ocupado com outros assuntos." A conversa pareceu outra peça do quebra-cabeça emocional que Ricardo havia estado montando sobre as consequências de suas decisões passadas. Mas desta vez, em vez de gerar unicamente remorso, também criava motivação para mudanças presentes. Durante este período, os encontros entre Ricardo e Ana Clara haviam se tornado mais naturais e frequentes. Já não precisavam de pretextos profissionais para se ver. Haviam desenvolvido uma amizade genuína, baseada em conversas profundas sobre suas respectivas evoluções pessoais. Um ponto de virada chegou durante um evento que Ana Clara organizava para inaugurar seu centro de eventos, finalmente terminado depois de 2 anos de construção. Ricardo compareceu não como cliente, mas como convidado pessoal, acompanhado por sua filha. O espaço era ainda mais impressionante do que os planos haviam sugerido. Ana Clara havia conseguido criar um ambiente que era simultaneamente elegante e acolhedor, moderno
e respeitoso das tradições arquitetônicas brasileiras. Os jardins interiores proporcionavam tranquilidade natural, enquanto as áreas de celebração ofereciam flexibilidade para diferentes tipos de eventos. "É perfeito", murmurou Ricardo enquanto percorria o espaço principal, admirando como a luz natural se filtrava através de vitrais discretos que criavam padrões coloridos nas paredes de taipa. "Obrigada", respondeu Ana Clara, irradiando a satisfação de alguém que materializou completamente uma visão pessoal. "Levou mais tempo do que o planejado, mas cada detalhe reflete exatamente o que eu queria criar." Durante a celebração de inauguração, Ricardo observou como Ana Clara era felicitada por arquitetos locais, empresários da hospitalidade e membros da comunidade baiana que haviam viajado especificamente para apoiá-la. Era evidente que ela havia construído uma rede de relacionamentos profissionais e pessoais baseada em respeito mútuo e admiração genuína. "Olha como as pessoas a veem", comentou Fernanda Almeida, que havia estado observando as mesmas interações. "Não só a respeitam profissionalmente, a amam pessoalmente. Essa combinação é extraordinariamente rara." Ricardo assentiu, reconhecendo que Ana Clara havia alcançado algo que ele nunca havia conseguido: ser bem-sucedida profissionalmente enquanto mantinha conexões humanas autênticas que enriqueciam tanto seu trabalho quanto sua vida pessoal. A revelação mais surpreendente da noite chegou quando Lívia Menor se aproximou de Ricardo, durante um momento tranquilo no jardim externo. "Senhor Ricardo", disse com a seriedade que caracterizava suas conversas importantes, "posso fazer-lhe uma pergunta pessoal?" "Claro, Lívia. O senhor ainda ama minha mamãe?" A pergunta direta da menina o pegou completamente desprevenido. Ricardo se deu conta de que nunca havia articulado honestamente seus sentimentos presentes em relação a Ana Clara, nem mesmo em suas reflexões privadas. "É uma pergunta muito complexa", respondeu finalmente. "Amo a pessoa que ela era quando éramos jovens e admiro profundamente a mulher em que se tornou. Mas muitos anos se passaram e ambos somos pessoas diferentes agora." Lívia o estudou com a intensidade analítica que havia herdado de Ana Clara. "Mamãe às vezes parece triste quando pensa que ninguém a está observando", comentou. "Principalmente quando vê famílias completas em nossos eventos. Acho que ela sente falta de ter alguém especial que a ame como parceira, não apenas como mãe." A observação da menina revelou aspectos da vida emocional de Ana Clara que ela nunca havia compartilhado diretamente. Ricardo se perguntou se seus próprios sentimentos em evolução poderiam ser correspondidos por algo mais profundo do que simples nostalgia ou amizade renovada. "E o que você acha sobre essa possibilidade?" perguntou Ricardo, sentindo que estava pedindo permissão implícita da filha de Ana Clara. "Acho que o senhor é uma boa pessoa que aprendeu com seus erros", respondeu Lívia, com uma maturidade que continuava a surpreendê-lo. "E acho que mamãe merece ser feliz com alguém que entenda o quanto ela cresceu e mudou." Naquela noite, enquanto dirigia de volta para São Paulo com sua própria filha, Ricardo finalmente reconheceu a verdade que havia estado evitando. Ele estava se apaixonando novamente por Ana Clara, mas desta vez pela mulher completa e madura que ela era agora, não apenas pelas lembranças de sua juventude compartilhada. O reconhecimento de seus sentimentos em relação a Ana Clara marcou o início do período mais introspectivo da vida adulta de Ricardo. Durante semanas, ele se debateu entre a possibilidade de expressar o que sentia e o temor de arruinar a amizade cuidadosamente reconstruída que haviam desenvolvido. A resposta chegou de maneira inesperada durante uma viagem de trabalho a uma praia paradisíaca no Nordeste, onde Ricardo havia aceitado um convite para participar de um congresso tecnológico.
Ana Clara casualmente mencionou que estaria na mesma cidade organizando um casamento na praia para um casal de empresários europeus. Será um evento muito íntimo, explicou durante uma de suas conversas telefônicas regulares. Apenas 40 convidados, cerimônia ao pôr do sol, recepção sob as estrelas. O tipo de celebração que me lembra por que amo este trabalho. Ricardo sentiu uma impulsividade que não havia experimentado em anos. Gostaria de jantar juntos depois do evento? Sem agenda profissional, apenas como amigos que se encontram casualmente na mesma cidade. Houve uma pausa antes que Ana Clara respondesse, e Ricardo se perguntou se havia mal interpretado a natureza de seu relacionamento renovado. Adoraria, disse finalmente Ana Clara, com uma calidez na voz que dissipou as dúvidas de Ricardo. Encontraram-se em um restaurante de frente para o mar na zona hoteleira. Ana Clara chegou diretamente do evento, usando um vestido branco de linho que a fazia parecer relaxada e radiante. Ricardo havia escolhido roupas casuais, tentando criar uma atmosfera diferente de seus encontros habituais. Como foi o casamento? Perguntou Ricardo enquanto pediam frutos do mar frescos e vinho branco brasileiro. Perfeito, respondeu Ana Clara com satisfação genuína. A noiva chorou durante toda a cerimônia, mas eram lágrimas de pura alegria. Esses são os momentos que me lembram por que mudei minha vida profissional. Você, alguma vez, sente falta da arquitetura tradicional? Ana Clara considerou a pergunta enquanto observava as ondas que quebravam suavemente na praia. Às vezes sinto falta do processo de projetar edifícios permanentes, mas cheguei a valorizar criar experiências temporárias que permanecem na memória das pessoas para sempre. A conversa fluiu naturalmente para temas mais pessoais. Ricardo compartilhou suas reflexões sobre a paternidade tardia com sua filha adulta, enquanto Ana Clara descrevia os desafios e alegrias de criar Lívia como mãe solteira. Você se arrepende de não ter tido mais filhos? Perguntou Ricardo, imediatamente preocupando-se que a pergunta fosse muito pessoal. Não, respondeu Ana. Clara, honestamente. Lívia preencheu completamente minha necessidade maternal. Mas às vezes me pergunto como teria sido compartilhar essa experiência com um parceiro que valorizasse tanto a família quanto o trabalho. As palavras criaram um momento de silêncio carregado de significado. Ricardo se deu conta de que esta era a abertura emocional que ele havia estado esperando inconscientemente. Ana Clara começou, sentindo que seu coração se acelerava. Há algo que preciso lhe dizer sobre como me sinto em relação à nossa amizade renovada. Ela o olhou diretamente, com uma expressão que sugeria que havia estado esperando essa conversa tanto quanto ele. Durante estes meses de nos reencontramos, continuou Ricardo, percebi que o que sinto por você vai além de nostalgia ou amizade. A mulher que você é agora, a mãe que você se tornou, a empresária que você chegou a ser, tudo isso me fez apaixonar novamente. Ana Clara silenciou por alguns momentos que pareceram eternos para Ricardo. Ricardo, disse finalmente sua voz suave, mas firme, eu também tenho lutado com sentimentos similares, mas tenho medo. De quê? De repetir padrões do passado, de que as diferenças fundamentais em nossas prioridades eventualmente ressurjam, de machucar Lívia se as coisas não funcionarem. Ricardo compreendeu que este era o momento mais crucial de sua vida adulta. Suas próximas palavras determinariam não só seu futuro com Ana Clara, mas também o tipo de homem que ele escolheria ser durante o resto de sua vida. Ricardo respirou profundamente, sabendo que suas próximas palavras seriam as mais importantes de sua vida. O som suave das ondas e a luz dourada do pôr do sol criavam um cenário perfeito para a honestidade absoluta que o momento exigia.
Entendo seus medos, começou, porque são os mesmos que tenho, mas passei 15 anos vivendo com as consequências de priorizar o trabalho sobre os relacionamentos. Não quero passar os próximos 15 me perguntando o que teria acontecido se não tivesse tido a coragem de tentar novamente. Ana Clara escutava atentamente, seus olhos verdes refletindo as luzes do restaurante enquanto processava suas palavras. A diferença agora, continuou Ricardo, é que aprendi que o sucesso real não se mede apenas por conquistas profissionais. Durante estes meses com você e com as duas Lívia e Fernanda, experimentei uma felicidade que nunca consegui com nenhuma aquisição empresarial ou reconhecimento público. Mas o que acontece quando surgirem as pressões do trabalho? Quando você tiver que escolher entre uma oportunidade importante e tempo em família? Perguntou Ana Clara, expressando as preocupações que haviam erodido seu primeiro relacionamento. Ricardo havia antecipado esta pergunta e havia refletido profundamente sobre a resposta. Comecei a delegar mais responsabilidades em minha empresa, especificamente para criar espaço para relacionamentos pessoais. Minha filha me fez entender que ser um pai ausente e bem-sucedido é uma contradição. E você me mostrou que é possível ser profissionalmente bem-sucedido enquanto se mantém vínculos humanos autênticos. Ana Clara sorriu ligeiramente, mas Ricardo detectou que ainda existiam reservas em sua expressão. Há algo mais que você precisa saber, disse ela suavemente. Durante estes anos, como mãe solteira, desenvolvi uma independência que não estou disposta a sacrificar. Minha empresa, minha casa, minhas decisões sobre Lívia. Não busco alguém que queira resgatar-me ou mudar a vida que construí. Não quero resgatá-la, respondeu Ricardo com total sinceridade. Quero acompanhá-la. A vida que você criou é linda exatamente como é. Só espero que haja espaço para que eu faça parte dela, agregando valor sem alterar sua essência. As palavras pareceram resolver algo no interior de Ana Clara. Sua postura relaxou visivelmente, e quando falou novamente, havia uma calidez diferente em sua voz. Ricardo, quando o vi em minha festa de aniversário servindo canapés, minha primeira reação foi me proteger emocionalmente. Havia trabalhado tanto para superar a dor de nosso divórcio que não queria me arriscar a experimentá-la novamente. E agora? Agora percebo que evitar o risco emocional também significa evitar a possibilidade de uma felicidade profunda, admitiu Ana Clara. E Lívia merece ver sua mãe em um relacionamento saudável e amoroso, não apenas como uma mulher forte, mas solitária. Ricardo sentiu que algo se liberava em seu peito, como se uma pressão que havia estado carregando por anos finalmente se aliviasse. Então você estaria disposta a tentar construir algo juntos? Perguntou, estendendo sua mão sobre a mesa. Ana Clara pegou sua mão, e Ricardo se surpreendeu por como o contato físico parecia natural, depois de tantos meses de cuidadosa distância emocional. Sim, respondeu, mas lentamente, com paciência, permitindo que tanto as meninas quanto nós nos adaptemos gradualmente a esta nova dinâmica. Lentamente, confirmou Ricardo, apertando suavemente sua mão, como a moqueca capixaba. Ana Clara riu genuinamente pela primeira vez na noite, lembrando as conversas sobre suas aulas de culinária. Exatamente como a moqueca capixaba, confirmou. Todos os ingredientes necessários estão presentes. Agora só precisamos de tempo e paciência para permitir que se integrem naturalmente. Enquanto caminhavam pela praia depois do jantar, Ricardo se deu conta de que havia encontrado algo que havia estado buscando inconscientemente toda a sua vida adulta. Uma segunda oportunidade de construir algo significativo com alguém que o conhecia completamente, tanto em suas forças quanto em suas fraquezas.
O futuro se estendia diante deles, cheio de possibilidades, não como a recriação de um passado idealizado, mas como a construção consciente de algo completamente novo, baseado em quem eles haviam se tornado através de anos de crescimento, perda, aprendizado e maturidade. Sob as estrelas da costa brasileira, Ricardo e Ana Clara começaram a escrever o primeiro capítulo de sua segunda história de amor. Desta vez, com a sabedoria que só vem de ter vivido o suficiente para entender realmente o que importa. Olá, espectador. Obrigado por estar aqui. Deixe um like e conte-nos nos comentários o que achou da história e de qual cidade você nos assiste agora. Continuemos com a história.